Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sexta, Desaparecimentos e o Sobrenatural. Olá! O Castelo da Malmuerta, localizado em Córdoba, Espanha, é uma fortaleza histórica que carrega séculos de história, lendas e relatos de fenômenos sobrenaturais. Construída no século XV, entre 1404 e 1408, durante o reinado de Henrique III de Castela, a Torre de la Malmuerta, como também é conhecida, é um marco arquitetônico e cultural da cidade, situada no bairro de Santa Marina, próximo à Plaza de Colón. Seu nome significa morte má ou morte injusta. Está envolta em uma lenda trágica que alimenta sua aura misteriosa até os dias de hoje. A aparência do castelo da Malmuerta é imponente e austera, típica das construções defensivas medievais. A estrutura é composta por uma torre octogonal de pedra com cerca de 20 metros de altura, coroada por ameias que reforçam seu caráter militar. Sua base é robusta, com paredes espessas projetadas para resistir a ataques, e a entrada principal é marcada por um arco ogival, um traço comum na arquitetura gótica da época. A torre é conectada a uma muralha que outrora fazia parte de um sistema defensivo maior, mas hoje está isolada, destacando-se como um monumento solitário em meio à paisagem urbana moderna de Córdoba. No interior, há uma escadaria em espiral que leva aos andares superiores, onde se encontram salas abovedadas e uma plataforma superior com vistas panorâmicas da cidade. A pedra usada na construção, de tons claros, reflete o estilo mudéjar, com influências islâmicas, o que é comum na região de Andaluzia, marcada pela coexistência de culturas cristã, muçulmana e judaica. Apesar de sua simplicidade externa, a torre exuda uma sensação de mistério, talvez por sua história sombria e pela lenda que a nomeia. O nome Malmuerta deriva de uma lenda trágica que remonta ao século XV. Conta-se que a torre foi construída ou associada a um nobre chamado Fernando Alfonso de Córdoba, que, em um acesso de ciúmes, desviveu injustamente sua esposa, Beatriz de Rinestrosa, acusando-a de adultério. A morte de Beatriz, considerada uma morte má, Malmuerta, teria dado origem ao nome da torre. Algumas versões da história sugerem que o nobre arrependido mandou erguer ou reformar a torre, como uma forma de expiação pelo crime. Outra variante diz que a torre já existia, mas passou a ser chamada de Malmuerta após o incidente, eternizando a memória da tragédia. Além do nome oficial, a estrutura é às vezes referida simplesmente como a Torre de la Malmuerta ou Torre de Córdoba, em contextos históricos. A lenda de Beatriz tornou-se uma parte essencial da identidade do castelo, alimentando relatos de assombrações e fenômenos sobrenaturais. A localização do Castelo da Malmuerta é estratégica. Situada na parte norte de Córdoba, uma cidade com rica herança histórica, devido à sua importância durante o período romano, visigodo e especialmente muçulmano, quando foi capital do Califado de Córdoba. A torre foi construída como parte das defesas da cidade, provavelmente para proteger uma das entradas principais. Sua posição elevada permitia vigiar os arredores, e a conexão com a muralha a integrava ao sistema fortificado que cercava Córdoba na Idade Média. Hoje a torre está rodeada por ruas modernas e edifícios residenciais, mas sua presença continua a evocar o passado medieval da cidade.
A proximidade com a Plaça de Colón faz dela um ponto de referência para moradores e turistas, embora não seja tão visitada quanto outros monumentos de Córdoba, como a Mesquita Catedral. A história do Castelo da Malmuerta está intrinsecamente ligada ao contexto político e militar da Reconquista, período em que cristãos buscavam retomar territórios ocupados pelos muçulmanos na Península Ibérica. Construída no início do século XV, a torre fazia parte de um sistema de fortificações que protegiam Córdoba de possíveis invasões, especialmente durante as disputas entre nobres castelhanos e as tensões remanescentes com os reinos muçulmanos do sul, como o Reino de Granada. Ao longo dos séculos, a torre teve diversos usos, incluindo depósito e prisão, mas sua função militar diminuiu com o tempo. No século XX, foi restaurada e declarada Monumento Nacional em 1931, passando por reformas para preservar sua estrutura. Atualmente, a torre não está aberta ao público regularmente, mas é usada ocasionalmente para eventos culturais ou exposições, o que reforça sua condição de relíquia histórica. Os relatos sobrenaturais associados ao Castelo da Malmuerta são centrados principalmente na lenda de Beatriz de Rinestrosa. Disse que o espírito dela ainda assombra a torre, incapaz de encontrar paz devido à injustiça de sua morte. Moradores locais e visitantes relatam há gerações a sensação de uma presença feminina nos arredores da torre, especialmente à noite. Alguns afirmam ter ouvido lamentos ou sussurros vindos do interior, mesmo quando a torre estava trancada. Há histórias de vultos brancos ou sombras femininas avistados nas janelas superiores ou na plataforma da torre, particularmente em noites de lua cheia. Esses relatos, embora não documentados cientificamente, são amplificados pela atmosfera sombria da construção e pela tragédia que a nomeia. A lenda de Beatriz é frequentemente comparada a outras histórias de assombrações em castelos europeus, onde mortes violentas ou injustiças deixam marcas espirituais nos locais. Outras histórias sobrenaturais associadas à torre incluem relatos esporádicos de sons inexplicáveis, como batidas ou passos dentro da estrutura, mesmo quando está vazia. Esses fenômenos são frequentemente interpretados como manifestações de energia residual, um conceito comum em parapsicologia, onde eventos traumáticos deixam uma impressão no ambiente. Além disso, a história de Beatriz inspirou contos populares que sugerem que seu espírito busca justiça ou vingança, aparecendo para aqueles que desrespeitam a torre ou que se aventuram em seus arredores com más intenções. Embora essas histórias sejam mais folclóricas do que factuais, elas contribuem para a reputação da Malmuerta como um dos locais mais assombrados de Córdoba. A torre também aparece em guias de turismo paranormal, que destacam sua lenda como uma atração para entusiastas do sobrenatural. Comparada a outros castelos europeus, como o Castelo de Edimburgo ou o Castelo de Bran, na Romênia, a Malmuerta tem uma história menos sangrenta, mas igualmente evocativa. Sua atmosfera isolada, combinada com a arquitetura medieval e a lenda trágica, cria um cenário perfeito para narrativas de assombração. O Castelo da Malmuerta é uma torre medieval de pedra octogonal em Córdoba, Espanha, construída entre 1404 e 1408, com uma história marcada pela lenda de Beatriz de Rinestrosa, cuja morte injusta deu origem ao seu nome e aos relatos de assombrações. Sua aparência austera e sua localização estratégica na cidade reforçam sua aura misteriosa
e os fenômenos sobrenaturais, como vultos, lamentos e sons inexplicáveis, alimentam sua reputação como um local assombrado. A torre permanece como um testemunho do passado turbulento de Córdoba e um ponto de fascínio para aqueles que buscam histórias de mistério e tragédia. Para quem deseja explorar o sobrenatural, a Mar Muerta é um convite a mergulhar em séculos de lendas e segredos. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.